Estamos de volta com o programa Roda de Conversa. E hoje aqui no estúdio nós conversamos sobre a utilização dos espaços não formais do conhecimento para ampliar o universo do aprendizado do aluno. E antes de voltar ao nosso debate, só para comentar, vocês gostaram do que viram da experiência dos alunos naqueles espaços? Sempre tem algo novo que a gente não espera, né? A gente já tinha algumas experiências, mas sempre são criativas. Aquela na própria escola tem uma cozinha, né? E a gente estava conversando antes como que, de alguma maneira, tem que estar articulado com o conteúdo, com o programa da escola. Mas eu acho que tem algo que é surpreendente e que muitas vezes o critério pode ser assim, aquilo que encanta o professor, aquilo que ele quer mostrar de fato, que ocorre, que ele acha que o aluno sabe. Então esse é um critério também para escolher um lugar, né, e para aproveitar bem o lugar, mesmo que, ao meu ver, não esteja articulado exatamente no currículo, naquilo que está programado. Ou então, o que encanta o aluno. Claro. Porque o sujeito, ele aprende a partir da sua motivação interna, né? Assim, então, digamos, o professor tem que estar atento ao que encanta o aluno, né? Isso é um desafio enorme. Eu acho que hoje em dia é um desafio muito grande, tanto em sala de aula, quanto para a utilização desses outros espaços, o professor conseguir perceber o que é o interesse do aluno e transformar um conhecimento, uma habilidade que ele quer desenvolver, utilizando o interesse que o aluno tem. Isso que você falou, do encantamento, do que é o surpreendente, é muito especial por conta da emoção que desencadeia no sujeito. Mas a motivação tem que ser do aluno mesmo. Isso é uma coisa muito legal, porque a gente tem uma experiência, por exemplo, da Semana de Ciência e Tecnologia de 2011, que a gente foi o ano internacional da química, e a gente fez uma experiência distribuindo kits aí no Brasil inteiro para medir o pH da água, a acidez da água, né, para as escolas. Tivemos um retorno enorme, inclusive em Minas Gerais, muitos municípios fizeram, e foi uma coisa que a princípio as pessoas pensavam que era uma coisa meio distante, mas levar as crianças, junto com o professor, organizadamente, para a beirada do poço, do rio da cidade, de onde vem a água da cidade? Só essa pergunta, ela está sendo tratada, como ela é tratada? Quer dizer, tem uma coisa toda social, tem a história da cidade, tem a questão do saneamento, tem a questão da saúde, tem a questão da ciência, tem a questão da física, como é que a água é transportada, tem a questão da química, tem a questão da biologia. Então você tem todas as questões do conhecimento estão envolvidas na questão da água, que é uma coisa fundamental. Então esse lado da emoção, né, da pessoa se sentir, do estudante se sentir também participante de uma sociedade, isso é uma coisa fundamental. Experiência cidadã que ele vai ter. E faz com que a escola se aproxime também da comunidade. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente detecta no Brasil, e é o exemplo de países como a Coreia, como a Finlândia, como o Japão, que tem uma história educacional muito mais forte do que a nossa, é porque a comunidade se envolve muito mais com a escola. Então cobra muito da escola a qualidade, ajuda a escola a melhorar. Não basta só jogar sempre a culpa pela educação ruim e deficiente na escola ou no professor. A sociedade tem de criar condições, além de melhorar as condições dos professores e das escolas, para também que o professor se sinta com autoestima. E essa questão de motivar o aluno no seu cotidiano, né, de mostrar que todo o conhecimento está integrado também com a emoção e com o trabalho, eu acho que isso é fundamental. Nós vamos agora conferir uma experiência bem-sucedida de uma escola em Esmeraldas, aqui no interior de Minas Gerais. Ela fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Lá um grupo de professores desenvolveu um projeto interdisciplinar nas áreas de História, Geografia e Física, a partir de uma divertida visita ao espaço do conhecimento TIM UFMG, aqui na capital. Hoje os alunos da Escola Estadual de Melo Viana, no município de Esmeraldas, vão ter um dia de aula diferente. Na porta da escola, o transporte aguarda os estudantes. O destino é o espaço TIM UFMG do Conhecimento, no Circuito Cultural Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O nosso público são crianças que vêm de comunidade rural, comunidades distantes. Inclusive, se a escola não estivesse proporcionando a visitação, não seria possível eles conhecerem essa maravilha que existe tão próximo. Então, o aluno ele tem a possibilidade de ver outros mundos, outros conhecimentos, ter outra forma de adquirir aprendizagem. A iniciativa veio dos próprios professores, que escolheram o local de visita e se mobilizaram para conseguir o transporte.
Depois de 1h30 de viagem, os estudantes chegaram ao Espaço TIM UFMG do Conhecimento. A visita promete ser de muito aprendizado e nós vamos com eles. O espaço é um projeto em parceria com a TIM, a UFMG e o Estado. Esse projeto ele foi constituído pretendendo ser um espaço um pouco de diálogo da universidade com a cidade, que tem uma exposição de longa duração, que vai abordar questões importantes para a humanidade, quem somos, como vivemos aqui, para onde vamos, e a perspectiva de respostas possíveis de diferentes áreas do conhecimento para essas perguntas, né? A linha do tempo no andar das origens se torna palco para a aula de história. Antes de vir ao museu, nós nos reunimos na escola em formação de professores e conversando com o professor de física, biologia e geografia, tivemos a ideia de fazer um trabalho interdisciplinar onde cada professor iria, em sala de aula, dar um conceito sobre a importância do museu e dos espaços culturais como novas abordagens do conhecimento. E tivemos a ideia de vir ao Espaço TIM porque é um dos mais completos com relação à diversidade de conhecimento, engloba todas as áreas. A exposição sobre os recursos energéticos traz informações que vão além dos livros. A maior dificuldade que nós observamos nos alunos, chega a ser até uma frustração, é quando eles não conseguem relacionar aquilo que estudam com a vida prática no cotidiano. Então esse espaço aqui nos ajuda dessa forma. Por exemplo, aqui nós temos um princípio de geração de energia. É uma demonstração que na sala de aula não tem como fazer. Eu acho mais fácil aprender aqui porque os recursos que eles têm para colocar uma tecnologia aqui, na escola eles não têm, então faz com que a gente só possa aprender na teoria. É o que você esperava? O que você mais gostou aqui no museu? É o que eu esperava e até mais. O que eu mais gostei foi a parte das origens, porque mostra a evolução dos seres e da evolução do homem. Depois de uma aula tão diferente, é hora de voltar aqui para a sala e mostrar o que cada um aprendeu. Depois das visitas, nós reunimos em grupos, fechamos o debate em plenária, onde se procura observar a percepção dos alunos, como é que foi a interpretação de cada um. E é muito comum nós observarmos nas falas dos alunos o aspecto de interesse que foi despertado. E aí nós aproveitamos esse interesse e trabalhamos a questão da motivação. Sabemos que os alunos, quando têm um interesse despertado, geralmente eles tendem a aprender mais. Esse tipo de trabalho de visitação influencia muito nos resultados da escola. O IDEB, no ano de 2011, nós atingimos a meta estabelecida para 2013. Então a gente vê que todo o esforço de estar levando os alunos para outros espaços também contribui de forma muito positiva para elevar a meta da escola. O Espaço TIM UFMG do Conhecimento está aberto à visitação de terça a domingo. Visitas de escolas e grupos precisam ser agendadas com antecedência, somente pelo site do Espaço do Conhecimento.org.br. Repetindo, espaçodoconhecimento.org.br. Se você gostou, marque aí na sua escola para aproveitar a oportunidade. Então, ficou bem claro quanto que pode ser interessante, né? O que me chamou muita atenção ali, aquilo que o professor de física falou, que a gente estava discutindo aqui, como é que é a questão da experiência sensorial, as outras questões. Exato. A gente, ou seja, todo conhecimento, a gente obtém a partir da experiência, né? O homem começou a ver como as coisas aconteciam e se perguntou como é que isso acontece. Então, isso incentiva, além da integração que teve entre todos os assuntos, essa motivação ainda leva os alunos a terem a curiosidade de fazer perguntas e traçando e trilhando o que é a ciência, né? Ou seja, a partir das perguntas que eles vão elaborar suas hipóteses, olha, deve ser assim, deve ser assado. E com isso, nos espaços vão poder fazer, inclusive, experimentações, que às vezes nas escolas você não tem uma infraestrutura que possibilite isso, né? A aprendizagem na prática é a aprendizagem mais natural. O aluno tem razão quando diz assim, aqui é bacana porque eu aprendo a partir de algo, né, que eu estou realizando. E o professor percebeu isso muito bem, eles ficam muito frustrados,
quando eles percebem que o aluno não articula o que eles têm em sala de aula com aquilo que existe na vida. E esses espaços não formais talvez tragam essa realidade e possibilitem essa articulação. Esse trabalho também que eu achei muito legal, todo o trabalho, mas a coisa interdisciplinar, os professores trabalharem em conjunto. O mundo é interdisciplinar. A gente, o homem, que divide por razões de especialização as cadeiras nas escolas, nas universidades. Mas na hora que a gente se defronta com o mundo, ele é interdisciplinar. Então o conhecimento tem que ser trabalhado assim também, né? Nós especializamos em certas áreas, mas no ato educativo isso ajuda muito, né? Então eu acho que esse é um aspecto que eles fizeram de maneira muito bem feita. Um outro aspecto que eu chamo a atenção é que a gente tem que tomar cuidado, é que esses espaços eles não são substitutos da escola, né? Evidentemente, as nossas escolas têm que ter mais laboratório, tem que fazer atividade experimental nas escolas, isso a gente não pode abrir mão disso. Então não pode os museus de ciências serem apenas também um substituto daquilo que não tem na escola. Eles têm que ser mais. Completar deficiências, né? Eles têm que ser mais. Então nós devemos cobrar que as nossas escolas tenham laboratórios, que tenha toda a infraestrutura adequada para uma escola que tem, como existem nos países desenvolvidos. Façam suas feiras, que nossos alunos mereçam, né? Agora, eu acho que esses espaços eles ajudam. Então, nesse sentido, a motivação nova que eles trazem, essa convivência, isso tudo ajuda. E agora nós estamos falando aqui também, de novo lembrando, nós temos muitos municípios que têm a distância grande nesses museus. Esse é um problema do Brasil. Nós temos ainda poucos museus de ciência, está havendo um esforço para aumentar o número deles, mas naquelas cidades em que não tem, pode se programar com outros espaços diferenciados para que também essa atividade aconteça em municípios que estão distantes de museus de ciência. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes vamos ver mais fotos de escolas estaduais que encaminharam algumas experiências diversas de espaços do conhecimento não formais. Vamos acompanhar. E se você quiser, também pode participar do nosso programa, enviando dúvidas, sugestões, críticas para o e-mail magistra.rodadeconversa@educação.mg.gov.br. Lembrando, educação sem a cedilha e sem o tio. Ou então pelo nosso telefone, 31 3379 8289. Você também pode participar pelas redes sociais. Nós temos o facebook.com/educação-minas, educação sem cedilha e sem o tio, e o twitter.com/educação-mg. Daqui a pouco a gente volta.